Dentro da psicanálise, dentro do ambiente comportamental, nós temos um termo psicanalítico, freudiano, e quem fala sobre ele é Abraham também, de uma forma muito interessante. A própria Melanie Klein também aponta este comportamento, esse teor comportamental chamado ambivalência. E o que é a ambivalência? A ambivalência, definindo de forma bem clara, é a existência ou a coexistência de um determinado comportamento em detrimento de outro. Ou seja, um determinado comportamento passa a se manifestar na ausência de um outro comportamento. Então, por exemplo, o comportamento atividade e o comportamento no seu oposto, passividade. A passividade somente se manifesta na ausência da atividade. O que prevalece sempre será o comportamento ativo. Então, eu posso, por exemplo, dizer bondade e maldade, bom e mal. Então, o comportamento mal, ele está coexistindo diante da ausência do comportamento bom. Então, a maldade subsiste diante da ausência de bondade. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. São opostos que se misturam, que se condensam, que se fundem. Dentro das minhas anotações, eu quero compartilhar algumas coisas muito interessantes. Então, a ambivalência é a complexidade humana, definida por Freud, entre desejo versus realidade. Ela sugere a complexidade dos sentimentos em oposição à racionalidade. Então, nós temos a nossa parte racional e a nossa parte sentimental. A ambivalência estará entre estas duas complexidades. Então, ele também sugere dentro do consciente e inconsciente. Então, a ambivalência, ela coexiste, elas estão como misturadas. Um dos exemplos mais típicos é o amor e o ódio. Veja, o amor e o ódio se explica pela evolução específica. O ódio encontra sua origem em pulsões de autoconservação, de defesa, de agressividade por se autoconservar e se autopreservar. Então, o seu protótipo de ódio está nas lutas do ego para se manter, se afirmar e se posicionar. Já o amor encontra sua origem nas pulsões sexuais, ou seja, nas pulsões de vida. Então, a oposição das pulsões de vida e de morte, segundo a Freud, enraiza de maneira ainda mais clara a ambivalência num dualismo pulsional. Significa que eu tenho pulsão de vida e eu tenho pulsão de morte. E as duas caminham intrinsecamente, sinergicamente. Elas estão inseridas dentro do mesmo conteúdo. E então, qual é que vai se manifestar? Vai depender da pulsão que estiver prevalecendo. A pulsão de amor, a pulsão de vida, a pulsão sexual, ela vai prevalecer desde que a pulsão de morte esteja subsistindo, ou seja, ela esteja inferior. Agora, se alguém está alimentando a pulsão de morte, a pulsão de agressividade, de sobrevivência, de vingança, então essa pulsão vai se manifestando e ela se manifesta em decorrência da ausência da outra. Isso é muito importante. Então, como que isso tudo aconteceu? Na evolução psíquica, nas fases pré-genitais. Quem fala isso é Abraham. Ele fala a respeito da pré-ambivalência, ambivalência e pós-ambivalência. Então, a pré-ambivalência, ela está contextualizada no nascimento do bebê e na sucção no seio da mãe. Ou seja, ele está se conectando ali e instintivamente num sentimento de sobrevivência, ele está pré-ambivalente, ele não há, na verdade é como que não há escolha, até que ele passa, dentro dessa convivência com a mãe, passar para a ambivalência, e daí ele está nesta ambivalência, já praticando o que Freud chama psiquicamente, entenda isso, seu canibalismo,
porque ele começa a morder o seio da mãe. Então é um processo já ambivalente entre querer e não querer, entre mamar e não mamar, entre sugar ou morder. Então esse já começa essa prática, né, ambivalente dentro do contexto do aparelho psíquico de uma criança instintiva, num sentimento de sobrevivência, num instinto de sobrevivência, na verdade. Até que se tem a pós-ambivalência, que vai acontecer a partir da fase anal até a fase genital. E aí Freud também fala sobre essa ambivalência dentro do contexto do complexo de Édipo e já na fase genital, com a formação sexual, com a formação psíquica de escolha sexual, do objeto sexual, do prazer sexual. Então, nós temos aí então essa formação deste processo de ambivalência que vai pontuar a vida dessa pessoa durante toda a sua vida. Então, Melanie Klein fala sobre isso, sobre essa noção essencial da ambivalência, porque na verdade, como Melanie Klein diz, a ambivalência torna-se ligada, passa a estar ligada à qualidade do próprio objeto contra aquele que ele luta. Veja, se há uma mãe ok, nós chamamos de mãe adequada, essa ambivalência ela vai se deteriorar, porque na verdade há uma qualidade melhor do próprio objeto. Então, para ela, o amor do objeto ao objeto nessa ambivalência não se separa da sua destruição. É um termo um pouco pesado psiquicamente, mas é esse canibalismo. Ou seja, eu amo aquilo que eu próprio entendo destruir dentro dessa entrada do próprio complexo de Édipo. É interessante, não? Então, essa clivagem entre objeto bom e mal, um objeto ambivalente ao mesmo tempo, ele é benéfico para que essa criança, dentro desse processo evolutivo, esse processo psíquico sexual, ela possa deixar de desprezar, de odiar, né, e passar a amar dentro dessa introjeção. Eu quero trazer uma coisa bastante interessante, né? Porque, na verdade, a ambivalência ela está ligada muito nessa oposição entre o sim e o não. E é interessante porque nós estamos o tempo todo lidando com sim, não, aceito, não aceito, faço, não faço, desejo, realidade. E eu quero citar um texto bíblico que lida de uma forma bastante interessante no meu ponto de vista, esse é um estudo pessoal meu, que diz o seguinte: o Filho de Deus, Jesus Cristo, foi por nosso intermédio anunciado entre vós, por mim, disse Paulo, não foi anunciado entre um sim e um não, mas sempre houve nele, em Cristo, o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim. Porque também, além de sim, ele é o amém. Eu achei muito interessante porque eu vejo aqui a perfeição de Deus, diferentemente de nós que estamos nesse processo entre desejo versus realidade, nesse conflito interior contínuo, constante, entre desejo versus realidade, na nossa primitividade, bem oposta, ambivalente, à perfeição de Deus e a sua complexidade e ao mesmo tempo na sua simplicidade, porque ele é completo, porque ele é íntegro, na sua integralidade, e nós somos ambivalentes na nossa quebra, né? Na nossa carência, na nossa necessidade contínua e constante. Então nós somos seres metades em diversas situações, em diversas decisões, seja das mais simples, das mais complexas. E Deus só, como diz a Bíblia, tem nele sim e amém, ou seja, ele não é ambivalente, ele não tem dúvida, ele não tem conflito entre desejo versus realidade. Então é muito interessante porque a perfeição de Deus permite em seu poder decisório com relação a ele mesmo, não sim e não, mas apenas sim. Porque ele sabe fazer e faz o que deve ser feito até o fim, ou seja, a obra que ele começou, ele completa. Então, todas essas
promessas de Deus na vida do ser humano são concordantes. Por mais que nós discutamos, né, nós possamos duvidar de todo o processo, não muda ele, porque ele não é ambivalente, não é? Os seres humanos são discordantes porque eles são seres desejantes, inconstantes, duvidosos, temporais, complexos. E Deus é um ser simples, ele é atemporal, ele não tem dúvida, né? Ele é constante, e isso é muito interessante. Um outro termo que eu gostaria de compartilhar com você a respeito de ambivalência é que na análise de conflitos específicos, em que a componente sim e não estão presentes, indissolúveis, constitui uma oposição insuperável para o sujeito que diz ao mesmo tempo sim ou não. É interessante, não é? Ou seja, isso significa que é insuperável, sempre é insuperável deixar, ou a dúvida é insuperável, na verdade. Né? Eu estou diante o tempo todo de uma ambivalência. O tempo todo eu estou diante de um processo ambivalente para tomada de decisão. E nós tomamos, em média, 7.500 decisões por dia. Não decisões conscientes apenas, mas decisões também inconscientes. Então, eu quero passar os 3 domínios ambivalentes para encerrar este vídeo. O primeiro é o conceito de domínio ambivalente voluntário. É o conceito de ambivalência basicamente instintiva e primitiva. É a ambivalência de comer ou não comer, lutar ou fugir, por exemplo. Essa é a primitiva, a voluntária. Depois nós temos a ambivalência intelectual, que está muito ligada à nossa intelectualização, nossa discussão que nós temos com o nosso próprio aparelho psíquico. E ela está voltada a essa proposta ou contraproposta, tese ou antítese. Então, eu aceito a proposta, eu me proponho, eu finalizo, eu deixo eu desisto daquilo que eu estou fazendo. E, por fim, essa proposta de domínio ambivalente, a terceira é o afetivo. E esse é o mais forte que tem, que é baseado em sentimentos e emoções. Então, essa ambivalência é amor e ódio pela mesma pessoa, amar e odiar a mesma pessoa ao mesmo tempo, com comportamentos antagônicos e incompreensíveis. Alguém que dá o tapa na cara e ao mesmo tempo beija. Alguém que despreza, mas ao mesmo tempo sente saudade, quer ter de volta e é de novo agredido e volta a ter o desejo de estar com aquela pessoa. Isso é uma ambivalência de grupo afetivo. Coragem e medo ao mesmo tempo, em fração de milésimos de segundos. As coisas acontecem ao mesmo tempo. Ambivalência também em atividade e passividade, ciúmes e indiferença, apego, desprendimento, masoquismo e sadismo. Então nós estamos vendo aqui o processo em que para finalizar, subsiste pela ausência do outro. Está claro nesse vídeo? Se eu apagar a luz, a escuridão subsiste, coexiste pela ausência de luz. Então, enquanto a luz está aqui, ela prevalece. E a escuridão não prevalece sobre as trevas. Agora, se eu apagar a luz, as trevas se manifestam. Mas em si, as trevas não existem, porque elas se manifestam somente e se não houver luz. O que isso tem a ver com a minha vida pessoal? O que tem a ver com o nosso comportamento? Você precisa escolher quais são os comportamentos que vão prevalecer. Quais são os comportamentos que prevalecem na sua ambivalência, na sua decisão. E a partir desses comportamentos, a partir dessas decisões que você tomar, em que prevalece, o outro só vai prevalecer se você ausentar desse inicial, que prevalece. Espero ter te ajudado, fico à disposição. Você pode me escrever se você quiser. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.